Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse conteúdo eu vou explicar para você que Deus lhe ensina que você nasceu porque tem um propósito e não como as pessoas pensam, que você tem um propósito porque nasceu. E isso a Bíblia ensina para você. Todas as passagens bíblicas, Deus ensina que você nasceu por um propósito. E é você que tem que querer saber que propósito Deus tem na sua vida. Para que Deus entre e você encontre o seu propósito, você precisa querer saber o que a Bíblia nos ensina. Porque o mundo muitas vezes nos trata de uma forma que a gente fica sem entender as coisas que acontecem na nossa vida ou que deixa de acontecer. Às vezes a gente se perde nas nossas decisões. E a Bíblia diz que desde que você estava no ventre da sua mãe, enquanto Deus lhe tecia, Deus já sabia dos seus dias. Quer dizer, os seus dias já estão escritos por Deus desde quando você está no ventre da sua mãe. Por isso Deus usa pessoas na terra para que ajude umas às outras. Quando Moisés veio para a terra, Deus avisou que Moisés tinha um chamado, e um propósito muito grande. Jesus do mesmo jeito. Jesus avisou a Maria que ela teria um menino e que era para ela pôr o nome de Jesus e que ele vinha com um propósito. E todos nós somos iguais, nesse sentido de termos um propósito, cada um de uma forma diferente. Mas muitas vezes você passa por alguma coisa e fica sem entender o porquê. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? E quando a gente vem saber com o tempo, lá na frente, é que você vem entender o que aconteceu com você no seu passado. Eu digo isso porque eu sou prova viva de coisas que eu vivi, que eu ficava sem entender o que eu estava vivendo. E hoje, como eu encontrei Deus e busco uma leitura bíblica, mesmo que você não saiba o que está escrito na Bíblia, o que é Deus, Deus já lhe conhece. E tenta agir com pessoas para que possa ajudar você a entender a sua própria vida. Eu conto fatos aqui para que você veja que a Bíblia não mente. Quando eu tinha meus 17 anos, eu tive o meu filho por parto normal. E na hora do parto, quando eu cheguei no hospital, a parteira disse que eu podia ir para casa porque eu tinha chegado só com um dedo de delatada. E tinha mulheres lá que chegou com 3 e já tinha 2 dias, 3 dias sofrendo. Ele me explicou isso. Você vá para casa porque você só veio com um dedo de delatada. Tem mulheres aqui com 3 dedos, chegaram com 3 dedos e ainda estão aqui sofrendo. Então, como você só tá com um dedo, volte para casa. E aí, quando eu cheguei na porta, que eu disse isso para minha mãe disse: lugar de mulher sofrer para parir é no hospital, você não vai para casa. E aí, quando eu voltei, as contrações começaram a aumentar. Eu não tava com tanta contração. Mas aí as dores começaram a vir como uma onda de mar. Elas vinham e retornavam a dor e no imediato vinha outra dor, onde tinha mulheres que passava 1 hora, 2 para vir uma contração de dor.
para você ver que uma pessoa não é igual a outra. E aí eu fiquei no hospital sofrendo para parir. Eu cheguei, era 11 horas da noite. E eu consegui parir, era 5h10 da manhã. Tinha um relógio na parede e eu lembro que eu olhei a hora que eu dei a luz. E nesse intervalo de tempo, todas as minhas dores, quando vinham e voltavam, eu tomava um copo com água. Me deu uma sede tão grande naquelas dores de parto. Era uma sede inexplicável que eu não sabia nem... Eu nunca tive uma sede daquela. E eu ficava pedindo água. E as outras mulheres que estavam sofrendo do meu lado, toda hora vinha com um copo de água para mim. E aí, na hora do meu parto, eu desencarnei. Quando a mulher disse, respire, puxe o fôlego e segure o fôlego para fazer a criança, para comprimir a criança para baixo, ali eu desencarnei. E Deus me mostrou o céu, que é os pastos verdejantes, que em Salmos 23 fala. E aí eu vi um lugar tão bom, uma coisa tão inexplicável que não dá para explicar para você. Mas eu lembro que eu comentava isso com a minha mãe, com o meu pai, com o pai do meu filho. E ninguém me dava muito ouvidos. Eu acordei com a parteira dizendo assim, não é hora de dormir, acorde. E eu lembro que eu não estava dormindo. E eu fiquei me perguntando, que lugar é esse onde eu estava? Onde eu estava? E eu queria voltar para onde eu estava. Porque era um lugar tão bom que eu queria voltar. E aí foi quando eu me dei conta de mim que eu estava parindo. E aí eu me conformei, né? Eu voltei para minha carne, para minha matéria. E eu disse, meu Deus, que lugar bom é esse? Eu tinha 17 anos. Que lugar bom, que lugar lindo. Eu queria estar lá, eu queria voltar para lá. Eu não queria mais voltar para cá, para essa vida. E aí eu comentei com minha mãe, com meu pai, e o povo ficou, é mesmo, você viu o céu? Mas não me dava muito ouvidos, porque não tem como você idealizar, não tem como você idealizar aquilo que você não passou pela experiência. Por isso que a Bíblia fala, só com teus olhos verás e contemplarás. Tem palavras na Bíblia que só Deus revela para você, algumas coisas espirituais. E aí, quando eu via alguém morrer e as pessoas se sensibilizar, eu dizia, meu Deus, as pessoas não têm noção como é bom morrer. E a Bíblia fala, né, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, para aqueles que buscam a Deus e que o encontra, para aqueles que deixam Deus os guiar, para aqueles que os buscam. A Bíblia explica tudo. Então, quando eu vi alguém se sensibilizando com a morte, eu cansei de ver minha mãe dizendo, uma pessoa nova morreu, meu Deus, como pode? Eu dizia para minha mãe, mãe, não seja boba, quem morre vai para um lugar melhor do que esse. Eu dizia isso para minha mãe. E por algumas vezes que eu passava por alguns sofrimentos com o meu ex-esposo, eu cansei de olhar para o buraco de uma cacimba e queria me jogar para eu morrer. E aí vinha na minha mente, e se você não morrer? E se você apenas ficar com sequelas do acidente e você não morrer? Era isso que vinha na minha mente. E eu olhava várias vezes para o buraco da cacimba, quando eu estava sofrendo.
e isso passou. Quando eu me separei do meu ex-esposo e fui morar com minha mãe e me vi sofrendo com minha mãe, eu parava a moto na rua para chorar e eu dizia assim: meu Deus, o ser humano nasceu para sofrer, porque ou eu sofro na mão de minha mãe ou eu sofro na mão do meu marido. E eu ficava sem entender por que eu sofria tanto. E a minha vontade sempre era morrer. Por que eu tinha essa vontade de morrer? Porque os meus olhos já tinham contemplado a visão do céu. E eu tinha isso dentro de mim, que morrer era melhor do que viver. Veja que as pessoas têm medo de morrer, porque elas não sabem dessa realidade. Só que a Bíblia ensina que quem tira a própria vida, quem dá fim à vida, Deus não perdoa, né? Tem dois tipos de coisas que Deus não perdoa. É quem tira a própria vida e quem blasfema contra o Espírito Santo. Quem o nega, né? Quem não quer saber das leis de Deus e blasfema e renega essa busca de Deus. Então, Deus perdoa todos os pecados. Deus dá tempo, há tempo para tudo. Então, o meu objetivo nesse conteúdo é explicar para você que às vezes a gente passa por algumas coisas que a gente não sabe discernir no momento. Por que a gente sofre? Né? E eu ficava me perguntando, será que eu nasci para sofrer? Por que eu não conseguia ser feliz? E aí eu lembro que eu comecei a buscar uma independência, né? E o que nos traz essa independência? O dinheiro. Eu comecei a correr muito atrás de dinheiro, buscando uma felicidade no externo. E consegui viver muitas coisas. Mas eu tinha esse dilema dentro de mim. E hoje eu sei que está escrito na Bíblia que o dia da morte é melhor do que o dia da vida, o dia do nascimento. E que temos que passar por aflições até encontrar Deus, para que Deus possa explicar para você por todos os motivos que você passa. A Bíblia ensina tudo isso. E no meu primeiro jejum de 21 dias, que foi o jejum de Daniel, que Deus tirou o espírito de dentro de mim e eu vi o inferno, Deus me mostrou o inferno, eu fiquei muito, assim, por várias vezes eu chorei e eu agradecia muito a Deus por não ter morrido do meu coma, porque eu sabia que se eu tivesse morrido do coma, eu não estaria no céu, eu estaria onde Deus me mostrou. No inferno. Porque Deus me mostrou o céu com 17 anos. Porque com 17 anos eu não tinha pecado. Então Deus me mostrou porque Deus sabia, a Bíblia ensina que Deus não faz nada para que não tenha um fim, um motivo. Então aí eu comecei a entender todo o meu passado. Eu tinha visto o céu com 17 anos e com 40 Deus me mostrou o inferno, que era para onde eu iria desde quando eu tinha muito pecado. E por esse motivo Deus não deixou eu morrer de um coma e entrou com uma intervenção espiritual na sala de cirurgia, onde o médico disse para mim que não sabia nem sequer explicar por que ele não tinha me operado, porque meus exames deu todos bons. E na hora eu infartei. E o médico não conseguiu me operar, então ele não soube explicar a causa do infarto e por que ele não me cortou e por que eu infartei. Foi a resposta que ele me deu. E aí, como eu sou uma pessoa que eu tudo gostava de perguntar, de querer buscar, saber, eu só não sabia que a Bíblia explicava tudo. Muitas vezes eu buscava meu entendimento sozinha e por isso eu não encontrava a solução de todos os meus problemas. Se eu soubesse que a Bíblia era um manual de vida e não um livrinho qualquer, eu tinha buscado.
Algumas pessoas que vinham falar de Deus para mim na época, quando eu não encontrei, não sabia o que era Deus, eu só sabia pensar, Deus é coisa boa e eu sou boa, não faço mal a ninguém. Fica aquele vazio, né? Quando se fala de Deus com alguém que não sabe o que é Deus, fica aquele vazio. E eu ficava vazia sem saber aonde focar o meu pensamento. Porque eu achava assim, Deus é coisa boa e eu sou boa e o que importa é isso, é o ser humano ser bom. E a gente se engana muito, né? Porque as pessoas gostam de falar de Deus como coisa boa e ignorar Satanás. Esse é o problema das pessoas. Que quando se fala de Deus como seu guia, como seu Salvador e seu Senhor, que Deus mande na sua vida, é onde as pessoas fogem. Porque as pessoas querem uma liberdade enganosa. Entende? É dessa forma que eu entendi hoje. As pessoas, quando falam que Deus é o seu Senhor, para mandar em você e guiar os seus passos, é onde as pessoas dizem, eu tô novo e eu preciso viver e deixa Deus para depois. E quer essa liberdade enganosa, que a Bíblia explica que é uma liberdade enganosa, né? E eu ficava sem entender o que era Deus, por não querer perder tempo com Deus. Quando você não quer perder tempo com as coisas de Deus para entender o que é de Deus e o que não é de Deus, nada para você é válido. Nada para você existe. E fica tudo assim, no eco, no vazio. E eu lembro que nos meus 17 anos, quando eu contei isso para minha mãe, ela disse, você ia morrendo de parto. Porque quando alguém leva um tiro ou uma facada, eles pedem água. E as pessoas comentam que se der água, a pessoa morre. Né? E eu cresci ouvindo isso. Que no caso de um acidente, de uma facada, de uma pessoa baleada, vem essa sede da morte. E se alguém der água, ali é o último suspiro, último fôlego de vida. Então, como eu sofri as dores do meu parto bebendo água e consegui ver os pastos verdejantes, a minha mãe identificou que realmente eu tinha desencarnado e tinha visto o céu. E hoje, com o meu jejum de 21 dias, foi que Deus me mostrou que o inferno existe e que Satanás existe e que ele predomina na terra, na vida das pessoas que não buscam a Deus. Foi isso que eu aprendi, mesmo antes de me aprofundar numa leitura bíblica, porque Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar para mim as minhas dúvidas, né, com a rotina de oração e com o jejum. E aí eu vi realmente que Satanás não brinca de ser Satanás e que Deus também não brinca de ser Deus. Cada um tem o seu devido lugar e Deus só entra na vida daqueles que permitem. Deus, ele é um ser educado, mesmo sendo o criador de todas as coisas, mas como ele criou o livre-árbitro, ele apenas dá livramentos e ajudam as pessoas a não se destruírem com as próprias mãos, desde quando ela tenha um coração bom. Mas que ninguém nessa terra é blindado, desde quando ela não busque a Deus. E eu me achava blindada. Eu me achava que mal nenhum podia tocar em mim, porque eu era uma pessoa boa. Eu vivia me enganando. E por muitas vezes minha vida ia para frente e ia para trás, e nada meu concluía como eu queria.
E eu ficava sem entender. Hoje eu entendo. Quando Satanás não agia em mim, ele agia no outro contra mim. E a Bíblia ensina que Satanás joga sogra contra nora, nora contra sogra, filho contra pai, pai contra filho, e assim sucessivamente, destruindo a vida das pessoas. Porque quando fala que Satanás veio para a terra, a não ser para matar, roubar e destruir, o que é que Satanás veio destruir? Né? Ele veio destruir a prosperidade das pessoas, a saúde das pessoas, a esperança da felicidade. E as pessoas buscam uma felicidade de qualquer forma. E de qualquer forma, a gente não encontra, a não ser essa felicidade momentânea. Não vem essa plenitude vinda de Deus. Porque Deus, tudo que é de Deus, Deus impôs regras. E a Bíblia diz que as leis de Deus são espirituais. Então, o que isso lhe ensina? Que a nossa vida é espiritual, né? Nós somos um espírito. Você é um espírito em uma matéria e que precisa ter um guia espiritual. E as pessoas pensam que ser boa e ser justa é o suficiente. E não é bem assim que a Bíblia ensina. Porque desde quando você é um ser espiritual em uma matéria, você precisa ter um guia, né? Que seja a Bíblia, que seja um pastor, que seja alguém que entenda do mundo espiritual, da espiritualidade mais avançada que a Bíblia ensina, para que as pessoas vá abrindo os olhos que realmente Satanás tem poder na vida das pessoas, naqueles que não buscam a Deus. Então, quando a gente não busca, a gente acha tudo normal. Como eu achava, eu via algo diferente na minha vida, mas eu não sabia discernir. Eu não sabia o porquê. E eu ficava sem perder muito tempo buscando o porquê. Né? Eu ficava me conformando com tudo que a vida me oferecia e buscava minha felicidade de qualquer forma, aceitando migalhas do mundo, que é isso que Deus ensina, que o mundo oferece migalhas pra gente. E a gente, por não conhecer o bom, aceita o ruim. E tudo isso, quando a gente encontra Deus, a gente vê que é verdade. Eu vou lhe dar um exemplo sobre isso. Se você vê uma comida, por exemplo, eu vendi acarajé por muitas vezes. E quantas vezes eu vi pessoas olhar assim para o acarajé e dizer, não quero, não sei se presta, não conheço, e não querer. Não provou do acarajé, nunca comeu e não queria provar. Por medo de conhecer o bom, não queria. Preferia ir para casa comer um pão, um cuscuz, que é bom também, mas que tinha coisas melhores que às vezes você não consegue conhecer por não querer provar, né? Então eu comparei isso com Deus, com as coisas de Deus. Pelas pessoas não conhecer, não quer buscar, para ter uma liberdade enganosa, né? Fica se agarrando em coisas que já conhece, com coisas que o mundo oferece. E é isso que eu fico cada vez mais apaixonada por Deus, porque eu digo como Deus soube fazer as coisas tão misteriosas que realmente só conhece quem crê, quem busca, quem tem curiosidade para aprender as coisas de Deus. Porque quando você rejeita realmente, a Bíblia diz que as pessoas do mundo chamam as pessoas que buscam a Deus de louco. Porque eles acham que são felizes da forma errada, né?
e diz que os crentes são loucos, são a loucura. E Deus já explica o que é loucura, né? Deus já explica na Bíblia o que é loucura. O que é uma verdadeira loucura? É você fazer as coisas erradas e na sua visão achar que tá certo. E que você é quem vai se dar bem, mesmo estando errado. Então, na minha visão, eu amo a Deus cada vez mais por descobrir como Deus soube fazer as coisas tão bem feitas, que só serve realmente para aqueles que crêem. Não servem para quem não crê. É muito diferente as coisas espirituais para as coisas materiais. Deus explica na Bíblia que tem uma diferença. As coisas espirituais de Deus para as coisas materiais de Deus. Né? E as pessoas são que nem São Tomé. Precisa ver para crer. E as coisas espirituais de Deus é o ao contrário. É você crer sem ver. É você botar o passo e Deus mostrar realmente um chão diferente. Uma visão espiritual aberta para que você entenda as coisas de maneira que você não entendia. Você está no mesmo lugar, lidando na mesma situação, com a visão aberta, vendo as coisas de forma que Deus quer realmente que você veja, que você vivia num mundo enganado. E que se morresse daquela forma, iria para um lugar que o ser humano não espera. Porque falar, né? Tem um ditado que diz, violão de boca todo mundo toca. Agora quando pega no violão não sabe tocar, né? Porque eu já ouvi da boca da minha mãe, eu também já vi o inferno. E eu tenho certeza que não. Que ela não viu o inferno. Porque o inferno que ela viu mostrado por Satanás foi enganoso. Ela viu uma coisa enganosa. Ela disse que viu os pratos de comida, ela viu o inferno. Não. Satanás mostrou para ela algo que agradou aos olhos dela. Porque o inferno que Deus me mostrou, eu fiquei horrorizada. Meu coração palpitou profundamente, como se o sintoma de um infarto, e eu vi que a nossa matéria não tem condição nenhuma de ir ao inferno e voltar. Por isso Deus blinda as visões dos seres humanos para o mundo espiritual, porque as pessoas não têm noção para o caminho que está andando quando ela anda para o caminho errado. Por isso, Deus espera uma vida inteira para que o ser humano queira buscar a Deus, a verdade que Deus fala na Bíblia. Só Deus mostra a verdade ao ser humano. A religião engana as pessoas, né? Como enganou os fariseus. Os fariseus vendo os milagres e chamava Jesus de demônio por não acreditar no próprio Jesus encarnado. Então as coisas espirituais são muito sérias, mais sérias do que o que as pessoas pensam. E as pessoas confundem Deus com dinheiro e diz, a Bíblia fala da doença, mas eu prefiro buscar a medicina, eu tenho dinheiro, Deus deixou a medicina para quê? E busca a medicina e não busca Deus. Então é pagar para ver realmente quando morrer. Essa diferença, né? Da vida material para a vida espiritual. E é sobre isso que eu quis explicar aqui nesse conteúdo para você entender as coisas espirituais que Deus fala na Bíblia. Deus ensina tudo na Bíblia. E Deus tem um propósito na vida de todo ser humano. E é você que tem que esperar, cada dia buscando um pouquinho, aprendendo um pouquinho, para um dia entender todo o seu passado. A gente não aprende nada de um dia para o outro. Tudo tem o seu tempo. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, o seu verdadeiro tempo, para vir as descobertas maravilhosas de Deus. Tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar com as informações bíblicas.
porque o mundo espiritual a gente não pode muito explicar, né? A gente explica o espiritual pelo material, para as pessoas terem ideia que a Bíblia não mente. E até o próximo vídeo.